Bom, gente, então a gente vai começar mais uma aula de parasitologia e agora a gente vai falar sobre uma doença chamada criptosporidiose ou criptosporidíase. Acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar sobre, mas é um protozoário que acaba matando muita gente, principalmente um grupo ali específico que a gente vai estar discutindo no decorrer da aula. E ele é muito mais frequente do que a gente imagina, tá? Bom, aqui eu coloquei toda a classificação dele. Um ponto muito importante aqui que a gente vai estudar o nosso primeiro protozoário do filo Apicomplexa. O filo Apicomplexa em algum momento da vida desse protozoário, em algum momento do ciclo evolutivo, ele vai apresentar uma forma em que vai ter um complexo apical. Então, aqui, ó, se a gente olhar para esse desenho, isso é um protozoário. Esse protozoário, ele tem ali o núcleo, que está circuladinho em vermelho, com N, o MI, ali do lado esquerdo, que significa mitocôndria, logo abaixo, RER, retículo endoplasmático rugoso. Então, assim, as estruturas tradicionais de uma célula. Só que, do lado direito, a gente vai ter o que a gente chama de complexo apical. Esse complexo apical, geralmente, ele aparece na parte anterior da célula, tá? E aqui a gente vai ter estruturas como rhoptrias, como conoides, como micronemas, anel polar. O que é tudo isso? Todos esses nomes aqui, eles se referem a estruturas que ficam localizadas em uma extremidade da célula. E essas estruturas, elas facilitam a adesão na célula do hospedeiro e a penetração. Então, elas vão liberar enzimas, elas vão possuir um movimento de contração, e tudo isso vai facilitar com que essa célula entre na célula do hospedeiro ou que ela fique apenas grudada na célula do hospedeiro. No filo apicomplexa, essas estruturas desse complexo apical, eles vão aparecer ou no estágio de esporozoito ou no estágio de merozoito durante o ciclo de vida. Esporozoito e merozoito vocês vão entender melhor quando a gente entrar na parte do ciclo biológico, tá? Mas são duas formas evolutivas com qual o criptosporídeo vai possuir. Bom, o criptosporídeo ele é um coccídeo, o gênero Cryptosporidium, e a gente tem basicamente 11 espécies que acometem o homem, né? Faltando um E ali no Dzinho, acabei, né? 11 espécies são capazes de infectar o humano. Acabou faltando um Ezinho ali, depois eu coloco. Só que dessas 11 espécies, apenas 3 a gente vê com uma frequência maior, que é o Cryptosporidium parvo, ou Cryptosporidium muris, o Cryptosporidium hominis e o Cryptosporidium meleagrides, tá? São as 3 espécies que acabam contaminando mais o homem. Criptosporidiose, criptosporidíase é a doença. Essa doença ela vai possuir transmissão hídrica. A principal forma de transmissão do criptosporídeo é a transmissão hídrica. Vai gerar muita diarreia. A gente já teve um paciente, eu já vi um paciente morrer de criptosporidiose, e ele tinha uma diarreia tão intensa que a gente tinha dificuldade de coletar o material para fazer análise, ou seja, a gente precisava das fezes, só que como era uma diarreia muito aquosa, muito intensa, e ele era um paciente que já estava no leito de UTI, era um paciente que já estava em coma, ele usava fralda, a gente teve muita dificuldade para fazer a coleta da amostra. Vai acometer principalmente crianças e pacientes que possuem o vírus do HIV, consequentemente é o grupo que mais morre, né, por criptosporidiose. E esse paciente que eu falei para vocês que eu presenciei toda a evolução clínica ali até a morte dele, ele era um paciente HIV positivo. Bom, antes da gente começar nas características do criptosporídeo, primeira coisa que tem que ficar claro, não confundam Cryptosporidium parvo, que é da figura da esquerda, com Cryptococcus neoformans, que é a figura da direita. O Cryptosporidium é um protozoário que causa criptosporidiose e é o que a gente vai estudar. Cryptococcus é um fungo, causa uma doença chamada criptococose, que a gente conhece como doença do pombo, doença do cocô do pombo, tá? Por que eu coloquei primeiramente os dois nomes aqui? Porque Cryptosporidium e Cryptococcus, às vezes a gente confunde os nomes, só que são coisas completamente diferentes.
Cryptosporidium é um protozoário, Criptococo é um fungo. Bom, morfologia. A gente vai trabalhar com duas morfologias principais aqui. A primeira vai ser a morfologia do oocisto. A gente vai ter o oocisto, que são essas bolinhas vermelhas aqui. A gente vê o oocisto nas fezes do paciente. Tá vermelho porque tá com uma coloração especial. A gente vai aprender essas técnicas de coloração, de diagnóstico quando a gente for para aula prática. O oocisto, ele é muito pequenininho, 2,9 micrômetros por basicamente 3,44, ele é bem menor do que o cisto da giardia. Ele pode ser redondo, assim como o tal da foto, ou até às vezes meio oval. O oocisto, ele é a forma infectante do Cryptosporidium. Ele também é a forma de resistência, ele tem uma membrana resistente, isso vai proteger ele da ação de temperatura, ação de pH, ação contra desinfetantes, por exemplo. E dentro de cada oocisto, ou seja, dentro de cada bolinha vermelha dessa daí que a gente está vendo, a gente tem 4 esporozoitos. Então, aqui, essa fotinha que acabou de aparecer é um oocisto. E aí, aqui dá para ver só 3, tem 3 estruturas alongadas no interior, como se fosse uma bananinha, né, dessa figura. Então, cada uma dessa é um esporozoito. Só que dentro de cada oocisto, eu tenho 4 esporozoitos, tá? O esporozoito é esse daqui da foto, é a mesma foto basicamente que a gente trabalhou quando eu acabei de mostrar para vocês as características do filo apicomplexo. A setinha laranja indica o complexo apical. Então, nessa fase aqui de esporozoito, a gente vai ter esse complexo apical presente. Lembrando que o complexo apical, ele é constituído por várias organelas, né, que participam principalmente da adesão e da internalização desse protozoário para a célula do hospedeiro. Onde que o Cryptosporidium habita? O Cryptosporidium, a gente encontra ele nas microvilosidades do intestino, né? Vou falar humano, porque a gente vai trabalhar com humano, mas Cryptosporidiose, ele é considerado também uma zoonose, porque ela também está em animais e acidentalmente o humano acaba sendo contaminado por esse protozoário. Então, a gente tem na foto, por exemplo, a foto A e B, que são as fotos ali do lado esquerdo. Elas mostram a foto A, o tubo intestinal, e a B, né, a gente deu um pouquinho mais de zoom, e a B, ela está mostrando as microvilosidades, né, que são essas projeções que a célula do epitélio intestinal tem. Isso facilita a absorção dos alimentos, por exemplo. E como que esse criptosporídeo ele está ali? O criptosporídeo ele pode estar na parte de fora da célula, então aquele complexo apical deixa o criptosporídeo aderido a essas células do intestino, mas bem grudadinho mesmo, ou ele pode estar internalizado às células do intestino. Se ele estiver internalizado, gente, onde que ele fica dentro da célula? Ele também fica grudado na membrana externa, na membrana externa da célula. E ali, às vezes a gente olha ele no microscópio, você nem sabe se ele está pro lado de dentro ou pro lado de fora, porque ele fica tão na beiradinha de dentro ali, que nem dá para saber se ele está dentro ou se ele está fora, tá? Mas nós podemos encontrar criptosporídeo na bile, em parênquima pulmonar, ductos pancreáticos com uma frequência menor, esôfago e faringe também, mas são locais em que a gente pode encontrar esse coccídio. Aqui, essa foto, a setinha preta ali do lado direito em cima, mostra também uma estrutura de criptosporídeo, tá? Aquela bolinha roxa ali, aderido na membrana das células do intestino. A gente só não consegue saber, né, se ele tá dentro ou se ele tá fora. Olhando assim não dá para saber, mas a gente sabe que ele tá nessa região ali grudado na membrana da célula, seja do lado de dentro ou de fora.